Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Quero deixar um texto das Escrituras Sagradas que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 14, o verso 31 e 32, que diz: Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Alguma vez você já abandonou a fé, perdeu a coragem e começou a afundar na sua vida? Todos nós temos esses lapsos de fé. Todos nós temos aqueles momentos em que não sabemos o que estamos fazendo e não sabemos o que fazer também quando isso acontece. E aqui nós encontramos uma atitude de Pedro, quando ele sai do barco para andar sobre as águas e por algum motivo, enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele continuou andando sobre as águas, mas quando ele olhou para as águas, para a tempestade, ele começou a afundar. A fé dele enfraqueceu. E o que nós devemos fazer? O que nós aprendemos com essa lição? Quando a nossa fé se enfraquece, nós devemos chamar por Jesus. Foi isso que ele fez. Ele chamou por Jesus. Quando Pedro perdeu a fé, ele chamou Jesus. Quando ele se apavorou, começou a afundar, ele gritou por Jesus. E a Bíblia diz: imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou Pedro e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Note que Jesus não disse para ele: olha, você que quis fazer isso, a culpa é sua. Não, Jesus não fez isso. Ao contrário, Jesus imediatamente estendeu a mão e segurou Pedro. Jesus segurou Pedro para que ele não se afundasse. Jesus, quando ele segura Pedro, é como se ele está dizendo assim: vamos, levanta. Você estava indo tão bem, por que você duvidou? Então Jesus puxa Pedro e os dois voltam novamente a caminhar sobre o mar, lembrando que a tempestade ainda não havia cessado. O texto é bem preciso em dizer que quando a tempestade acalmou foi quando eles pisaram no barco. Quando Pedro olhou para o mar e duvidou, ele afundou e pediu o socorro de Jesus. O que nós entendemos com isso? Que você talvez está aí fraco, triste, abatido. Você nunca deve duvidar de Jesus. Você não deve duvidar daquilo que Deus te chamou para fazer. Eu costumo dizer que a dúvida é a fé do diabo. Quando Pedro duvidou, ele fracassou. Você tem duas escolhas. Uma, fazer como os demais discípulos e continuar no barco e viver a mesmice. Duas, ou sair do barco e viver o sobrenatural de Deus. Talvez a sua fé esteja tão pequena, você esteja tão triste, desanimado, mas clame por Jesus, Ele vai te ajudar. Você não vai afundar, você não vai fracassar. Não duvide, não deixe de acreditar. Creia, creia. Pedro fracassou, Pedro duvidou, mas Jesus socorreu ele no momento certo. E Jesus está nesta manhã olhando para você e dizendo para você: levanta, anima-te, eu sou contigo, vai dar tudo certo. Eu seguro nas tuas mãos. Essa tempestade vai passar e você vai viver os milagres de Jesus na sua vida. Deus abençoe vocês, tenham um bom dia, a paz do Senhor.